Boa noite a todos, graça e paz. Nós vamos começar mais uma aula da classe Logos. O professor já está aqui com a gente, o nosso irmão Alisson Santos. Nós agradecemos mais uma vez o nosso irmão pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? A aula de hoje é num dia fora do rotineiro, né? Geralmente a gente dá aula numa segunda-feira, mas a gente a gente está fazendo essa gravação, né, para colocar depois mais tarde na segunda-feira, que é o dia normal. A gente já tem feito isso bastante vezes, né, nesse período das férias, de maneira que a gente não perdeu a rotina das aulas de segunda-feira, mas isso faz com que a gente tenha uma dinâmica de reagendar algumas aulas para ajustarmos as nossas agendas, né? Alguns de nós estão de férias, outros ainda estão trabalhando, e outros, como o nosso irmão professor, vai ter o seminário voltando no dia que ia ser a aula dele. Então, achamos melhor que fosse no dia de hoje. E aí depois a gente pensa como é que vai ser as próximas vezes, né, Alisson? Vai acontecer, provavelmente a gente vai ter uma outra dificuldade como essa, mas a gente pensa em soluções. Meus irmãos, vamos começar. Por enquanto, ainda nenhum aluno ainda no Zoom, mas no YouTube temos a irmã Rosângela, que deu uma boa noite aqui. Boa noite, minha irmã Rosângela. Que a paz do Senhor esteja com você, minha irmã. Fique à vontade para participar da nossa aula com as suas colocações, mesmo ali no YouTube, né, no chat, que é uma participação um pouco limitada, mas eu vou tentar dar uma atenção a todas as mensagens, tá bom? E vamos começar. Meu irmão Alisson, eu vou fazer uma oração então para a gente começar, pode ser? Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa classe, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos o privilégio de estarmos, Senhor, numa noite, Senhor, de quinta-feira, ah, te buscando, Senhor, com os estudos bíblicos, Pai, que a nossa classe tem proposto, Senhor. Eu te agradeço por todos os meios que facilitaram, Pai, esse encontro, Senhor. Um material de estudo que é um material didático muito bom, Senhor, para que nós tenhamos uma compreensão plena das Escrituras. Senhor, agradecemos a vida de quem elaborou esse material. Agradecemos mais uma vez a vida do Alisson, Pai, esse servo teu, Pai, que está caminhando para o ministério, Senhor, para exercer o seu ministério pastoral, Pai, na igreja presbiteriana. Que o Senhor esteja cuidando cada vez mais da vida dele, Senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui conosco. Abençoa a sua família, abençoa os seus estudos, Pai. Todas as áreas da sua vida estejam sendo contempladas por Ti, Pai, e pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu agradeço mais uma vez. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Amém. Alisson, Glória a Deus. você tá com a palavra, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, Will. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor para as nossas vidas, por meio da lição com a temática, né, proposta que é Janelas da Alma. E Deus muito tem nos enriquecido com esses estudos bíblicos, né? No livro de Salmos, né? O livro do Saltério, que tem coisas riquíssimas e preciosas para as nossas vidas, onde ilustram diversas temáticas a fim de que possamos extrair e pôr em prática em nossas vidas para que vivamos uma vida de adoração, vivamos ali preceitos que o Evangelho de Jesus nos ensina, o Evangelho da Graça, e tem sido bênção, meu irmão, e eu fico feliz mais uma vez de poder estar aqui com os irmãos, a fim de juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu vou aqui compartilhar a tela, e a temática da aula de hoje vai ser o rei que foi rejeitado. E nós vamos estudar sobre
o Salmo 89. Se tivesse travado aqui, mas nós vamos estudar sobre o Salmo 89. O Salmo 89 todo, ele compreende 52 versículos. Então, nós vamos procurar olhar para esse Salmo de uma forma panorâmica, porque uma exposição de 52 versículos, nem mesmo em uma exposição se esgotaria o assunto, né? Ou melhor, a narrativa do Salmo, porque é um salmo extenso. Então, nós vamos tentar trabalhar ele em dois blocos, de forma panorâmica, trazendo alguns resumos, aplicações e lições de uma forma geral acerca da narrativa do Salmo, a fim de que possamos ter a compreensão do sentido proposto pelo autor do Salmo e a significação, que é a aplicação da palavra para a nossa vida. Amém? Então, aqui nós temos alguns objetivos para essa aula, que vai ser compreender o caráter fiel de Deus em relação às suas promessas, tá? Também nós vamos refletir sobre a aliança de Deus com Davi e a confiança que devemos ter em sua palavra, bem como também aplicar os princípios do Salmo 89 em nossa vida cotidiana, confiando nas promessas de Deus. Então, esses são os nossos objetivos para a nossa aula de hoje. Eu trago uma recapitulação aqui, tendo em vista que nós tivemos aula, se eu não me engano, há umas 2 semanas atrás. Então, eu trago algumas recapitulações acerca da estrutura do saltério, onde o livro de Salmos ele está dividido em 5 seções principais, cada uma com uma expressão de louvor no final, que é aquilo que nós conhecemos como doxologia, né? E aí as 5 seções vai de Salmo 1 ao Salmo 41, primeira seção, Salmo 42 ao 7:2, segunda, 7:3 a 8:9 é a terceira. Eu me lembro bem aqui que nós estudamos o final da segunda sessão ali, né? Porque foi o Salmo 72, e aí a gente até trabalhou uma exposição um pouco mais abrangente do Salmo 72. Foi a final da segunda sessão do Saltério, né? E, curiosamente, hoje o Salmo 89, no qual nós vamos estar meditando aqui, ele fecha a terceira sessão, né? Ali que vai do 7:3 ao 8:9. Bem como o 90 ao 106 é a quarta sessão e o 107 ao 150 é a quinta sessão. E aí, também nós temos os tipos de salmos que são classificados, né, conforme o seu estilo literário, que são os salmos de louvor, salmos de lamento, queixas e petições, os salmos de ações de graças, os salmos de peregrinação, salmos reais, que fala da realeza de Deus, da realeza humana, os salmos sapienciais, aqueles que trazem em sua literatura uma narrativa mais de sabedoria, né? E os salmos de misericórdia, fé, confiança, esses são os salmos que a gente pode dividir dentro de uma proposta de estilos literários, né? Então, isso daqui a gente viu na aula que nós tivemos acerca do Salmo 72, é apenas para uma recapitulação, tendo em vista que a nossa proposta é estudar o livro de Salmos, então eu trouxe essa recapitulação para nós. E aí, com relação ao Salmo 89, nós vamos perceber que ele é um salmo, ele é um cântico de Etemá, o israelita, né, que faz uma reflexão sobre a fidelidade de Deus.
A narrativa do Salmo chega a um dado momento que parece ter uma inclinação à quebra dessa fidelidade, mas nós vamos perceber que o Salmo ele demonstra a fidelidade do Senhor, ainda que dentro do contexto de adversidades. Tá? E embora o Salmo comece celebrando a aliança de Deus com Davi, ele também expressa o lamento sobre a aparente quebra dessa promessa devido à dificuldade que o povo enfrentava. E aí eu queria ler, eu acabei não lendo, eu gostaria de ler esse versículo primeiro aqui, inclusive, que é exatamente o que está dizendo aí, né, que o Salmo ele começa celebrando essa aliança, né? O versículo primeiro diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Então, apenas para a gente deixar como base aí, não vamos ler os 52 versículos, mas a gente deixa como base aí, e o Salmo ele começa celebrando essa aliança do Senhor, e ele vai proclamar isso de geração em geração, e a fidelidade do Senhor frente à sua promessa. E a lição central é a confiança na fidelidade de Deus, apesar das adversidades. Tá? E aí, conforme o nosso comentarista ele propôs, deixa eu tirar isso daqui da frente, o Salmo 89, ele encerra o livro 3, conforme eu falei anteriormente, né, do Saltério, né, nas divisões por temas e circunstâncias do Saltério. Então, ele encerra o livro 3, lidando com a realidade da prosperidade dos ímpios, enquanto o povo de Deus passa pelo sofrimento. Se o Salmo 73, que iniciou o terceiro livro, foca na perspectiva de um fiel que lutou com as dúvidas diante dessa situação, e o Salmo 79 foi a expressão da mesma reação por parte, mas por parte de uma nação, o Salmo 89 tem o rei de Israel como seu principal personagem, tá? Então, Salmo 89 tem o rei de Israel como seu principal personagem. E ainda aqui o comentarista, né? Sei que não ficou uma coisa muito bonita aí esse recorte, mas foi para ganhar um pouco de tempo. Só dava para fazer recortando aqui para aproveitar o material do comentarista da nossa lição. Então, ele traz a, a reflexão de que muitas são as aflições que enfrentamos neste mundo caído. Tá? Então, isso daqui é uma verdade prática que podemos aplicar acerca do Salmo 89. Então, muitas são as aflições que enfrentamos neste mundo caído. Algumas delas se estendem dolorosamente por anos ou até décadas. Quando enfrentar adversidades desse tipo, não murmure. Apresente suas ansiedades e preocupações ao Senhor em um lamento santo e esperançoso, certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18, o apóstolo Paulo traz essa afirmativa, né, de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí, pegando, inclusive, esse gancho no que ele fala ali acerca de apresentar as ansiedades e as preocupações ao Senhor, eu traria ainda um pouco mais aqui para a nossa reflexão, onde muitas vezes, quando nós nos deparamos a certas circunstâncias, nós
procuramos nos autossugestionar sobre termos que ser fortes. E como nós estamos falando de verdade prática, então estou trazendo essa reflexão. Então, frente a isso, lançar ao Senhor significa levar as nossas fraquezas a Deus, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com situações no qual nós não vamos ser fortes, coisa nenhuma, nós vamos ser fracos, nós não vamos ter forças frente àquela circunstância, vamos nos sentir desanimados, perplexos, mas como o apóstolo Paulo diz, não desanimados, não abatidos, né? E aí, quando nós depositamos no Senhor as nossas fraquezas, Ele nos conduz num descanso da confiança plena, consolados pelo Espírito Santo. Então, fica também para nossa reflexão que quando nós estamos sobre adversidades no qual nós não conseguimos angariar forças para seguirmos em frente, a nossa posição diante do Senhor é levar as nossas fraquezas a Deus. Porque a sociedade, as nossas relações, elas nos impulsionam o tempo inteiro para que sejamos fortes. Você precisa ser forte, eu sei que está difícil, mas você precisa ser forte. Não. E, na verdade, o ser forte não vai existir por nós mesmos. Nós vamos ser fortes se nós levarmos as nossas fraquezas para o Senhor. Porque nós somos limitados e sem o amparo do Senhor nós não podemos seguir em frente. Então fica para nossa reflexão também essa questão de levar as nossas fraquezas para o Senhor. E aqui no nosso primeiro ponto da nossa aula, vai tratar sobre relembrando as promessas do Senhor. E aí, de uma forma panorâmica, nós vamos entender que o salmista inicia exaltando a fidelidade de Deus que dura por toda a eternidade. Nós lemos aqui o verso 1, e ele, inclusive, ainda declara que os lábios dele proclamarão todas as gerações a fidelidade do Senhor. Tá? Então, o Salmo ele trata inicialmente sobre isso, bem como também a aliança de Deus com Davi é o ponto de partida. Ele promete estabelecer a linhagem de Davi para sempre. E isso a gente atesta nas páginas do Novo Testamento, quando nós vemos clamores ao Senhor Jesus como filho de Davi, né? Uma linhagem real. Ali é quando você traça uma linhagem da humanidade de Cristo na descendência de Davi. E ali você vê atestado, então, essa fidelidade do Senhor para com Davi no que tange a dinastia da linhagem de Davi. Essa aliança ela não foi quebrada. E aí fica para a nossa reflexão. Deus é fiel e sua palavra não falha. Ele cumpre suas promessas. Então, relembrar as promessas do Senhor, o nosso autor, nesse primeiro ponto, ele traz 3 grandes reflexões, né? E aí envolve o primeiro bloco dos 2 grandes blocos que a gente pode vir a dividir numa análise panorâmica, o Salmo 89. Tá? O primeiro é a aliança feita por Deus com Davi, são os versos 5 a 14, bem como também a exaltação de Davi como rei, vai dos versos 15 ao 29, e também a promessa do Senhor de estabelecer para sempre o trono de Davi,
E aí tem o verso 4, eu vou ler essa última, essa última parte aí, que é a promessa do Senhor em estabelecer o trono de Davi para sempre. O verso 4, o texto diz: Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Verso 29, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Aí os versos 36 e 37. Na verdade, esse é o primeiro bloco, tá? Da divisão do Salmo 89. E os versos 36 e 37, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono, como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Então, são linguagens poéticas para atestar a fidelidade do Senhor frente à promessa de estabelecer o trono de Davi. E ainda relembrando essas promessas, aí a gente tira como lição essa reafirmação da aliança feita com Davi, onde Deus promete que sua linhagem reinará para sempre. E mesmo em momentos de crise, Deus lembra de suas promessas, ele manterá seu compromisso com a casa de Davi. E aí fica a nossa reflexão aqui, como a fidelidade de Deus se manifesta em nossas vidas. Confiamos de fato nas promessas de Deus, mesmo quando as situações parecem difíceis? Então, fica para nossa reflexão aí acerca de relembrar as promessas de Deus, que vale ressaltar que Deus ele nos chama eficazmente pela mensagem do Evangelho da Graça. Agora, o chamado individual frente àquilo que ele te comissiona frente a dons e talentos para o proveito da igreja, do Senhor, que é o corpo de Cristo, que é o reino de Deus, cada um de nós temos algo específico daquilo que o Senhor quer tratar na nossa vida e quer usar a nossa vida como canal. Então, frente a isso, fica sempre a dica de relembrarmos as promessas que o Senhor tem para nós e aquilo que ele nos comissiona. E aí pode surgir, de repente, a pergunta, mas, irmão Alisson, eu não sei o que Deus tem para mim. A palavra de Deus é a grande dica para você ver inúmeras facetas da vontade do Senhor. Uma das quais é a pregação do Evangelho, que é um comissionamento a todos aqueles que são chamados pelo Evangelho da Graça, compartilhar aquilo que de graça recebemos, compartilhar de graça ao próximo que precisa ser alcançado pelo Evangelho da Graça. Tá? Vontade do Senhor, expresso na sua palavra, né? Os elementos da graça, como oração, a própria palavra de Deus, nós andarmos em comunhão com a sua palavra, nos alimentando dela, tendo comunhão com o Senhor, frente à oração, à palavra, que são os elementos da graça, a fim de que venhamos a cada vez mais ter intimidade com o Senhor e a plena direção frente à condução do Santo Espírito do Senhor, mediante aquilo que ele quer nos comissionar na nossa individualidade. Ok? Então, o fato de relembrar, se há alguma dúvida, a palavra de Deus é quem esmiuça essas dúvidas, porque tem coisas muito claras acerca da vontade de Deus, imperativamente,
expressa na sua palavra. E aí o ponto 2 da nossa lição é o lamento atual da situação, né? Isso aí um azinho ali a mais ali, né? O lamento atual da situação. E aí vai ser aonde o texto vai trabalhar acerca da crise e a sensação de abandono, que é aquela sensação de uma possível quebra, né, da promessa do Senhor, né? Então, isso é uma sensação frente à aflição e os sentimentos da narrativa do salmista, da exclamação do salmista, da declaração do salmista, e não por parte da ação de Deus. Tá? Então, seria o segundo bloco panorâmico de avaliação da narrativa do Salmo 89, que vai do verso 38 ao 52. E aí nós podemos extrair de forma geral algumas lições. Primeiro, o salmista ele fala sobre a aparente ausência de Deus e a crise vivida pelo povo. Parece que as promessas não estão sendo cumpridas, pois há opressão e dificuldade. Bem como também o salmista questiona por que a aliança com Davi não está sendo vista como antes, mas ainda assim ele clama a Deus. E para nossa reflexão fica: quando passamos por dificuldades, sentimos que Deus está distante, como podemos lidar com esses momentos de crise? Tá? Então fica para nossa reflexão. O salmista, ele clama ao Senhor. E nós também devemos clamar ao Senhor, porque, de fato, se nós clamarmos ao Senhor frente à sua vontade, ele nos ouve. 1 de João 5,14, a palavra de Deus nos deixa claro isso. E aí o terceiro ponto da nossa lição é que, esperançosamente, esse questionamento ao Senhor, o salmista faz, né? Esperançosamente questionando ao Senhor. É o que o salmista faz na narrativa do texto. E aí o nosso comentarista, ele traz aqui pelo menos 3 grandes detalhes sobre esse questionamento. Ele diz que há 3 detalhes do Salmo que indicam esse lamento santo, iniciado em louvor, não se tornou uma murmuração. Tá? Que é um grande detalhe, é um detalhe muito importante. Tá? Grosso modo falando, em uma definição simples, porém não é simplista, porque de fato murmuração nada mais é do que uma reclamação descabida contra o Senhor. A murmuração é uma reclamação descabida contra o Senhor. Mas não foi o caso do salmista. Então, primeiro, o fato de o salmista começar exaltando e lembrando as promessas de Deus, tá? Então, isso daí já mostra que ele exalta o Senhor, trazendo a memória e até proclamando, né, que vai proclamar as misericórdias do Senhor de geração em geração, né? A fidelidade do Senhor, os lábios dele proclamariam, bem como também 2, a sua expectativa de ver as promessas se cumprindo. E 3, o fato de o salmista não encontrar pecado no rei. Então, por isso que o nosso comentarista ele chega até a colocar aqui um lamento santo, né? E aí nós chegamos na partezinha final lá da narrativa do Salmo 89. E aí o nosso comentarista ele até traz o trecho lá, né? Antes da doxologia, ele dá voz a um dos reis davídico, né?
doxologia no verso 52, e aí no verso 50 e 51, ele coloca: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Então, aqui a parte final do texto, e no verso 52, ele traz a doxologia de exaltar o Senhor: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, na temática do rei que foi rejeitado, que é inclusive a temática da aula, eu faço a ponte ao olhar para o Novo Testamento e ver que Jesus, que tinha um tríplice ministério, onde ele foi juiz, perdão, profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Ele foi rejeitado. No Evangelho de João, coloquei o texto aí, Jesus fala que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos os relatos de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse, que na visão de João, ele viu e estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se eu não me engano, é na coxa que fala que estava escrito. E ele voltará em glória resplandecente, findará todas as coisas, derrotando o anticristo, falso profeta, julgamento das nações. Ele é o nosso rei, mas enquanto aqui esteve, foi rejeitado pelos seus. Não podemos esquecer que Jesus era judeu, mas foi rejeitado pelos seus. Mas a grande promessa é que todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é toda tribo, raça, povo e nação que recebe a Jesus Cristo, esses, ele deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Então a confiança, e aí recapitulando tudo, né? Relembrar as promessas de Deus, entregar as nossas fraquezas ao Senhor, confiar nele, na sua fidelidade, na sua promessa, porque nós temos a Cristo como o nosso Senhor e professamos ser os seus discípulos, nós podemos confiar que ele nos guarda, ele não nos lança fora, porque nós o recebemos, e aquele que vai até ele não é lançado fora de maneira alguma, é o que o próprio Evangelho de João diz, e ele é o nosso rei rejeitado, mas ele não rejeita os seus. A todos os que o receberam, porque ele mesmo nos atraiu pelo seu amor incondicional e pela sua graça,
que é irresistível, ele nos dá a condição, irá nos preservar até o fim. Então, essa é a nossa confiança de que o Senhor, ele vai adiante de nós, ele nos conduz através do seu Santo Espírito e ele nos fortalece através do Espírito Santo aquilo que ele tem prometido a nós. Então, Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos seus, mas ele não rejeita os seus. Possamos guardar essa verdade do Evangelho nos nossos corações. E ele habitou em nós e habitou com a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós temos algumas considerações finais, onde nós vamos perceber algumas temáticas importantes acerca do panorama do Salmo 89. Primeiro é a fidelidade de Deus, que é inabalável. Para nós que seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo, essa fidelidade é inabalável, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele testifica toda a verdade do Senhor em nós. E essa fidelidade inabalável é que Deus é fiel às suas promessas, mesmo que enfrentemos momentos de desânimo ou dúvida. Podemos confiar que ele nunca falha. Também aquilo que falamos anteriormente, Deus tem um plano para cada geração. E aí Deus tem um plano para cada geração, e aí tratando das individualidades, né? Assim como foi com Davi, né? A aliança com Davi representa o compromisso de Deus. Não só com Davi, mas com todo o seu povo. Ele tem um plano eterno que envolve a cada um de nós. Bem como também a sinceridade no clamor. Devemos clamar a Deus, sim, frente a momentos e circunstâncias que venhamos a passar na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada cristã. O nosso relacionamento com Deus se dá através da oração. Então, nós devemos clamar. Mas, frente ao que nós vimos de forma panorâmica aqui, do Salmo 89, o Salmo 89 mostra que o salmista, embora ele esteja em um momento de lamento, ele se sente à vontade para clamar a Deus. Ele sabe que Deus ouve e responde. Bem como também a esperança em meio à crise. Apesar das dificuldades, o Salmo termina com um anseio de restauração e confiança em Deus. Em meio às crises, podemos confiar que Deus vai agir e restaurar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a crer na fidelidade inabalável do Senhor, a fim de que tenhamos essa viva esperança de que Ele tem um plano para nós, dentro da nossa singularidade enquanto indivíduos, e para tanto possamos clamar ao Senhor com sinceridade, mas confiando no Senhor e confiando a ponto de vivermos a nossa vida frente àquilo que é o nosso propósito original. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Portanto, nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós somos adoradores e a verdadeira adoração é aquilo que Deus procura, conforme falado no Evangelho de João. E ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E frente a isso, devemos viver sempre uma viva esperança, ainda que estejamos em crise, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, irmão Alisson. Muito obrigado por essa aula. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão.
Tem uma coisa, cara, que Deus está falando muito no meu coração, porque falar sobre salmos, né, é algo assim enriquecedor para as nossas vidas. De uma maneira muito especial, Deus tem falado muito na minha vida através dessas lições, e eu já tive, inclusive, oportunidade de trazer uma reflexão bíblica em cima desse estudo na UPH, onde eu falei a distinção entre oração e murmuração. Essa ênfase, pelo menos para mim, ficou muito evidente, né? A necessidade de nós termos uma vida de oração em oposição à vida de murmuração, né? Fica muito claro que, no final das contas, quando você não tem praticamente uma vida de oração, você está murmurando, né? Talvez você até pense que está orando, mas na verdade você está murmurando, né? E, assim, a aula de hoje ela fez um incremento. Eu queria até compartilhar algo pessoal aqui, porque é algo que falou muito em relação à questão do lamento, né? A gente, a gente como cristão, como servos de Deus, acho que ainda não aprendeu a lamentar direito. Não aprendemos a fazer isso da maneira correta. Eu me lembro quando eu era no início da juventude, eu estava com uns questionamentos muito graves na minha vida em relação à fé, né? Onde Uhum, eu estava uhum. precisando soltar as coisas que estavam me incomodando. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi escrevendo. As palavras que me incomodavam, que estavam me incomodando, eu escrevia nesse livro, né? Nesse caderno. Fiz anotações. Só que eu eu escrevi como quem escrevesse para uma pessoa qualquer, sabe? Eu acho que eu estava num momento onde a reverência a Deus estava sendo substituída por aquele sentimento de que Deus é o meu colega, então eu posso falar com ele da maneira que eu falo com qualquer pessoa, sabe? Qual foi o resultado disso? As palavras que estavam nesse caderno, estavam, né? Porque eu tive que jogar fora esse caderno, né? As palavras que eu coloquei, que eu despejei ali, além de serem muito duras, elas não trouxeram nenhuma reverência a Deus. De maneira que se eu fosse visitar. Eu cheguei a ler algumas coisas que eu escrevi e eu disse: caramba, cadê a adoração de Deus aqui, sabe? A adoração a Deus, apesar das circunstâncias ruins, e realmente eu peguei aquele livro e disse: Isso aqui não vai me edificar, jogar fora, isso aqui faz parte de um. Eu posso dizer que foi um processo, porque de uma certa maneira eu falei a Deus, ele me escutou em relação àquilo que eu falei, mas faltou essa ideia de que Deus ele precisa ser adorado apesar das circunstâncias. Então, se você vê ali as palavras dos salmistas, quando eles estão lamentando nas escrituras, você está vendo ali pessoas que estão inconformadas. Senhor, até quando vai durar essa situação que eu estou passando? As pessoas não estão, elas não estão apáticas ao problema. Elas não estão fingindo que o problema não existe, mas também não estão deixando de honrar a Deus. E ali você vê, tanto no início do salmo quanto no fim do salmo, você vê uma preocupação de colocar Deus ali, o Deus Todo-Poderoso, no lugar de ser o alvo da nossa adoração, apesar das nossas privações e das nossas dores. Então, isso é muito importante. É uma lição que todo cristão precisa entender, né? E eu não canso de dizer, se a gente precisa aprender a orar, a gente precisa aprender a ir, nos direcionarmos aos salmos, né? A ver todos esses tipos de salmos e dar uma atenção especial aos lamentos, porque os lamentos eles nos edificam o espírito de maneira que a gente pode encontrar o consolo apesar da nossa, da nossa situação de penúria, nossa situação de tristeza e dor, né? Sem deixar de adorar a Deus. É isso que eu queria compartilhar, meu irmão. Amém. E aí, ó, se você me permite pegar um
um gancho nisso aí, é exatamente isso aí que você falou, tá? E aí, para que fique dentro do contexto da aula, o verso 39 ao 45, eu acho que resume bem isso, né? Por exemplo, aqui pega aquele bloco da narrativa onde está o lamento do salmista, né? É, e aí vem ele falando: aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Aqui ele não está reclamando contra Deus, ele está trazendo na sua reflexão uma narrativa de palavras. Aqui a gente pode até conjecturar aqui com uma certa intensidade de emoção, tá? Mas não é uma reclamação, é uma reflexão a fim de ter um clamor na crença do Senhor, de repente, sair do silêncio divino, por assim dizer, né? E aí ele vai falando: arrastaste os meus muros todos, reduziste a ruínas, as suas fortificações, despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnece, e exaltaste a destra dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste a fio da sua espada e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste da ignomínia, que tudo em relação à figura do rei, tá? Mas você não vê lamento ao contexto da murmuração, e sim da reflexão, e talvez. Tanto é que no verso 46 aí vem a pergunta: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira em fogo. A ideia do Antigo Testamento, para tudo, é Deus, né? A ideia é teológica mesmo. Por exemplo, uma mulher estéril, Deus cerrou a madre. Então, a ideia é teológica de todas as circunstâncias da vida. Então, aqui também, né? Deus no controle de todas as coisas, e aí ele faz esse questionamento. Não é um questionamento no sentido da murmuração. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, para que a gente tenha isso daí muito claro como um exemplo prático, a palavra de Deus, a todo momento, assim como também o próprio Salmo 89, no qual nós estudamos hoje, e você vê que que esses versículos que eu li agora, ele está ensanduichado pelo início, que ele começa exaltando ao Senhor e proclamando que vai, com os seus lábios, declarar a fidelidade do Senhor de geração em geração, bem como também ele termina com a doxologia, exaltando ao Senhor: bendito seja o Senhor para sempre, né? Então, essa reflexão aqui no entremeio da narrativa do Salmo é a busca do salmista frente às adversidades para manifestação de Deus. E não naquele tipo de oração de: Senhor, tá difícil, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não tem olhado para mim. E a palavra de Deus não nos encoraja a esse tipo de reflexão em momento algum, porque Deus, ele é fiel, ele sabe quando agir, né? Aí entra aqueles ditados, né, que já são é, bravatas, né? O relógio da providência divina não anda nem adiantado e nem atrasado. Então, veja bem, Deus, ele sabe como agir, ele sabe quando agir, por que agir e para que agir, né? Então, compete a nós nos relacionarmos com o Senhor e confiarmos na sua fidelidade, nas suas promessas e naquilo que
é o seu senhorio soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Tudo aí, meu irmão. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Realmente temos muito, muito, muito a aprender com os salmistas, né? No caso, esse é o Salmo didático de Etan, o Israelita, né? Fechando, Isso, Israel. fechando o livro 3, né? É o Do 89 é o Saltério, número 3. livro 3. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua contribuição, né? Eu Eu que estou olhando aqui agradeço. rapidamente o YouTube. Temos algumas pessoas aqui participando conosco. A Rosângela, né? Eu falei no início. Nosso irmão Ranilton também presente, né? Professor Ranilton, professor da classe. O Francisco sempre também participando da nossa classe. O Diácono Luiz Carlos também. E a Rosângela faz aqui uma pergunta. Deixa eu ler aqui como ela escreveu. Uhum. Aqui, olha só, tem a ver com isso que a gente está falando, viu, Alisson? Olha só. Quando estamos sofrendo, frequentemente murmuramos inconformados. Será um pecado ou um reflexo da nossa natureza humana? É o que ela está perguntando aqui, né? Então, ela está perguntando quando tá a simples reclamação, né, que ela tem aqui. Eu vou fazer exatamente a pergunta como tá, para não correr risco. Quando estamos sofrendo, frequentemente murmuramos inconformados. Será um pecado ou um reflexo da nossa natureza? É a pergunta dela. Então ela quer saber se o fato de murmurar por si só é pecado ou é natureza humana. Então, eu entendo que são as duas coisas atreladas, né? A nossa natureza humana, que se inclina para o mal, e aí a, o apóstolo Paulo vai nos ajudar a entender melhor essa luta que nós vivemos, né? Quando ele fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Se nós olharmos por uma perspectiva escatológica, que é o já e o ainda não, frente ao sermos regenerados pelo Senhor, é, passado pelo processo da metanoia, que é novo pensar, novo agir, novo sentir. Então, em Cristo nós vivemos e vivemos para Ele, né? Mas a nossa natureza pecaminosa está no ainda não, que só na eternidade, quando Cristo voltar, e a linguagem que Paulo usa que isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, disto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, está lá em 1 Coríntios 15. Então, nós vamos dizer que tragada foi a morte pela vitória, né? Reflexão acerca do momento, né? Que Paulo fala que no momento não abrir e fechar de olhos. Então, a nossa natureza, como ela se inclina para o mal e ela milita contra o nosso espírito, a ponto de Paulo falar que o bem que ele queria, ele não faz, e o mal que ele não queria, ele acabava fazendo, né? Isso daí, e aí há uma discussão teológica se ali Paulo já era convertido ou não, não vou entrar nesse mérito agora, mas de fato, eu enxergo como uma coisa atrelada à outra. A gente acaba pecando por conta da inclinação da nossa carne, a nossa natureza nos inclina para isso, e muitas vezes como o pecado atingiu, por isso que nós temos sistematicamente o entendimento da depravação total, não que nós sejamos totalmente depravados no sentido de todas as espécies de males nós praticamos, mas
temos a potencialidade de praticar todas essas espécies de males, porque nós fomos atingidos em todas as áreas do nosso ser, emoções, vontade, sentimentos. Então, a nossa natureza humana, ela se inclina para o mal, e quando nós murmuramos, é por conta dessa nossa natureza humana, inclinada ao mal, e aí, de fato, nós estamos pecando sim, quando murmuramos. Exatamente. Na pergunta que ela fez, está inserida já praticamente a resposta, né? Que o pecado ele faz parte da natureza humana, da natureza caída, né? Precisa ficar muito Uhum, claro. uhum. Não o projeto de Deus, mas a natureza caída. E ela complementa aqui, depois ela faz uma observação que abandonar essa prática é muito difícil. E de fato né? A gente todo mundo todo cristão, né, tem que tentar fazer esse exercício, né, realmente substituir a murmuração pela vida de oração, entregar a Deus as nossas dificuldades. Sabe aquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer no deserto? A gente ainda continua com a mesma dificuldade, então a gente realmente vai ficar sempre nessa luta, né? É verdade. Militando contra a carne. É isso, meu irmão. Esperamos aí ter trabalhado essas questões de uma maneira preciosa. Para mim foi uma bênção, meu irmão. Eu acredito que pelas Bem, observações aqui dos nossos irmãos no YouTube também foram para eles, né? Aqui o irmão Hamilton faz uma observação aqui, amém, amém. Depois dessa aula, é o que nos cabe dizer. Glória a Deus, né? Porque realmente Deus falou a nossas vidas através do nosso professor, nessa instrumentalidade dele, e também através desse salmo precioso que sempre é um importante auxiliador nas nossas vidas, meus irmãos. Aprendamos a orar com os salmos, né? Aprendamos a termos as nossas vidas cativas à vontade de Deus, né? Submetendo nossos anseios e preocupações sempre diante de Deus. Isso daí é o que o ser humano precisa sempre. O ser humano que teve uma vez foi aberto os olhos para conhecer a verdade revelada, vai continuar precisando sempre se santificar para continuar confiando no Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos orar então para encerrar. Alisson, você pode orar então para a gente encerrar? amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é tudo em nós e nós dependemos de Ti, e sem Ti nós não podemos dar um só passo, nós carecemos da Tua companhia e do Teu amparo. Senhor, declaramos que a nossa esperança está confiada no Senhor e te adoramos simplesmente pelo que Tu és, ainda que nos falte palavras, pelas nossas limitações. Senhor, também te clamamos, Senhor, junto ao trono da Tua graça, para que o Senhor nos ajude a cada dia a buscarmos mais a Ti, confiarmos e dependermos mais de Ti, a fim de que possamos seguir com os nossos afazeres diários para a glória do Teu nome, confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e também crermos que o Senhor, conforme expresso na Sua palavra, há de fazer o complemento da obra que iniciou em nós. E, Senhor, nós te pedimos apenas que o Senhor nos ajude a cada dia mais seguirmos como servos achados fiéis a Ti, pois a Tua fidelidade para conosco dura para sempre. E são a causa de não sermos consumidos, conforme diz a Tua palavra, pois grande é a Tua fidelidade, pois elas se renovam a cada manhã.
Ó Deus, fica conosco, dá-nos uma noite de sono tranquila, reparadora. Muito obrigado pelas reflexões e o estudo de hoje, que possamos aplicar em nossas vidas e compartilhar ao próximo que necessita ouvir do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade, a fim de que o teu nome seja glorificado. E para tanto nos colocamos nessa dispensação, a fim de que o Senhor nos use como canais vivos. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, bem como também te pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada um que aqui está e sobre os familiares aqui representados. No nome santo de Jesus é que oramos e declaramos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vive e reina para todo sempre. Amém. 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 E vamos aos nossos motos, né? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus Parte a aprovado, Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se se envergonhar envergonhar, e que maneja bem a maneja palavra bem da a palavra, verdade. verdade. E Amém. o segundo moto está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a Somente em palavra, vós a palavra de Cristo. instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos Cânticos espirituais, com espirituais. gratidão em vosso coração. Nosso coração. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na Amém. paz. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus. Meu irmão Um Alisson, abraço. muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Deus Amém. te abençoe, meu irmão. Tchau, Amém. tchau. Amém.